Olá, seja bem-vinda e bem-vindo aqui a essa aula de como fazer um Botox Day de sucesso. E como eu disse, é uma aula bem prática, eu vou te dar 6 passos aí para que você faça um Botox Day na sua clínica e que ele realmente, de fato, dê certo. Que é muito ruim, né? Quando a gente planeja, por exemplo, um evento como um Botox Day, a gente imagina dar um pico de faturamento. E nem sempre é isso que acontece. A gente fica lá naquela expectativa, o cliente acaba não marcando e a gente acaba se frustrando ali, porque poderia ser um dia de um excelente faturamento que não acontece. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, eu vou te passar aí esses 6 passos de como fazer um Botox Day de sucesso. Bom, o primeiro passo, e é um passo que muita gente não faz, determine uma quantidade de vagas para o seu Botox Day. Isso mesmo, você tem que ter uma meta. Quanto que você quer vender de Botox naquele dia? Ou quantas aplicações você quer fazer? Você tem que determinar isso. Até porque, como que você vai saber se você vai ter sucesso ou não em uma campanha se você não puder medir? Toda campanha de sucesso, de marketing, nós precisamos de entender, essa campanha me surtiu efeito ou não? Então, eu preciso de ter uma regra mensurável. E aí, nós temos que estabelecer uma meta. Então, estabeleça. Eu quero ter 5 clientes no Botox Day. Eu quero ter 10, 20, 30. Quantos clientes você consegue atender no Botox Day e qual é a meta que você quer? Se você não quiser fazer uma meta por cliente, faça uma meta por faturamento, por exemplo. Quanto que você quer faturar no Botox Day naquele dia? Então, determine isso, escreva no caderno e a primeira coisa que você tem que ter em mente. Porque depois você vai medir para saber, será que a estratégia que eu usei deu certo? Não deu? Então, você precisa de saber como medir e mensurando a sua meta, né? É o primeiro passo, certo? Vamos para o segundo passo, que é comunicar esse dia do Botox Day para as pessoas. Não é apenas jogar uma mensagem lá na sua rede social de um cachorrinho fofinho, aqueles assim, carinha enrugada, carinha estigadinha. Não é isso, tá? Isso não vai atrair de uma forma clientes qualificáveis para você. Você, e principalmente, você pode ter problema com o seu conselho, se você citar preços. Então tome muito cuidado. O seu conselho, ele não proíbe de você falar de um evento, mas ele te proíbe de colocar preços, condições de pagamentos no seu Instagram. Então eu gosto muito de utilizar a técnica dentro lá do seu WhatsApp, da sua lista de transmissão. Porque a lista de transmissão é uma mensagem que vai ser mandada de forma individual para os seus clientes, tá certo? E nesse momento, você pode sim, de uma forma idônea, respeitando o seu conselho, fazer aí a divulgação do seu Botox Day. O que você pode fazer? Mande para os seus clientes, todos que você tem aí nos salvos do seu WhatsApp, na sua lista de transmissão, ou talvez você tenha até grupos da sua clínica, né? Grupos ou dentro do Facebook, ou o próprio grupo dentro do WhatsApp. Mande informando a data desse Botox Day e que vai haver um evento ali. É muito importante que o cliente já saiba que vai existir uma data para ele poder se programar, para ele poder entender que naquele dia vai ter um evento de algo que ele queira fazer. Então, comece a comunicar esse evento 20 dias antes dele acontecer. Não comunique faltando uma semana, faltando 3 dias para o evento. Deixa eu te explicar o motivo. A pessoa, às vezes, para fazer um procedimento, ela tem que verificar a agenda, limite de cartão. Então, ela tem que verificar um monte de processos que, às vezes, você mandando de um dia para o outro, ela não vai ser capaz de se organizar. Então, sempre comece a comunicar o seu Botox Day com 20 dias de antecedência. E qual vai ser o fluxo que você vai mandar? Você vai mandar uma faltando 20 dias, depois você vai mandar uma outra mensagem faltando 15 dias, depois uma voltando 10 dias, 5 dias. E então, um dia antes do Botox Day, você vai informar que é hoje ou é amanhã o dia do Botox Day. Então, comece a comunicar com 20 dias de antecedência e vá informando e vá falando para o seu cliente de forma escalonada quantos dias que faltam para aquele evento. Terceiro ponto, vamos selecionar essas pessoas. Como eu disse para você, uma imagem no Instagram e no Facebook não vai atrair tanto a atenção das pessoas. Então, o que você tem que fazer? Comece a selecionar essas pessoas com aquele prazo lá de 20 dias.
E aí você vai passar mensagens aí para sua lista de transmissão do WhatsApp ou do seu grupo do WhatsApp, informando a eles, né, que vai existir o Botox Day e perguntando se você tem interesse em fazer o Botox, se tem dúvidas sobre o Botox, responda eu quero nessa mensagem. Isso lá no seu WhatsApp. Por que que você deve fazer isso? Ali você já começa a filtrar os clientes que de fato querem receber mensagens sobre Botox. E isso é muito importante, porque às vezes você está mandando uma mensagem de Botox para uma pessoa que nem pode fazer Botox. E ela vai tratar você como um spam. E ela vai falar, ah, essa pessoa aqui só me manda spam. E acaba te bloqueando. Então, fale para as pessoas que querem escutar. Coloque aí no seu WhatsApp algo interessante sobre o Botox, dúvidas que as pessoas têm sobre Botox e mande para sua lista e fale que dia tal você vai ter ali o Botox Day e que a pessoa, se ela tiver interesse em receber esse material e participar deste evento, ela responda eu quero na mensagem. Assim você filtra essas pessoas, não incomoda quem não quer receber e ainda qualifica o seu cliente. Quarto passo, tenha bônus e condições diferenciadas no seu Botox Day. Eu sei que você já deve fazer isso, né? Botox Day você às vezes faz aí por um preço menor ou então dá algum tipo de bônus quem fizer o Botox Day naquele dia. Só que aí é que mora o problema. Porque boa parte das profissionais da estética, né, das biomédicas, das farmacêuticas que fazem o Botox, elas acabam todo mês dando o mesmo bônus ou a mesma condição de pagamento para esse cliente. E o que gera nesse cliente? Ele pensa assim, ah, se esse mês o Botox, no dia do Botox Day, teve R$200 de desconto, mês passado a mesma coisa, retrasado a mesma coisa, ah, então mês que vem eu faço isso. O cliente é esperto, ele sabe o que você está fazendo. Então, mude os bônus do seu Botox Day. Se nesse mês de janeiro você deu um Botox Day com desconto financeiro, no mês de fevereiro, dê um Botox Day com um bônus, por exemplo, de uma limpeza de pele. Não mexa no valor, dê apenas um procedimento. Ou e aí no outro mês você dá uma outra coisa. Ou seja, você tem que ter os bônus, mas eles não podem ser iguais, porque senão você perde aquela essência do Botox Day, que é do gatilho da escassez. E o que é o gatilho da escassez? É quando nós trabalhamos aí, né, no cliente, que é somente naquele dia que vai haver ali uma promoção exclusiva. Mas o cliente tem que ter a certeza que é somente naquele mês. Ele vai pesquisar, ah, ela fez esse mês desse jeito, mês passado igual, o outro igual, ah, então depois eu faço. Não, você tem que mostrar para ele, olha, essa condição é para esse mês, de janeiro, fevereiro, março, abril, é para esse mês. Então, para o próximo mês, eu não vou manter mais essa condição, vai ser outra. E aí, você tem que ser idônea com o que você vai fazer, tá certo? Realmente, não repita aquilo, não faça aquilo que você falou. Se não é para repetir, não repita, muda. Mas não deixe de ter os bônus no dia do Botox Day, tá certo? Quinto passo, passe para pacientes seus que já fazem Botox uma condição diferenciada no dia do Botox Day. Não necessariamente esse paciente precisa de fazer o Botox naquele dia, mas às vezes ele tá com o Botox vencendo daqui um mês, daqui 15, 20 dias, ele ainda tá com o Botox ok, mas ele tá quase com o vencimento ali. Então saiba, primeiro, quem são seus pacientes, você tem que anotar quem são seus pacientes, quando eles fizeram um Botox, e mande para eles uma condição diferenciada. Eles podem comprar aí com você, né, o Botox no dia do Botox Day e posteriormente fazer essa aplicação, não necessariamente naquele dia. Mas esses pacientes e esses clientes, né, que já fizeram Botox com você, eles são clientes e pacientes fiéis. Então, ele sabe que dá certo, ele sabe que é bom, que o resultado é legal e que ele pode adquirir com uma condição diferenciada. Então não esqueça de informar para esses clientes de uma forma única, tá certo? Sobre o Botox Day e que eles podem adquirir naquele dia, mas que não necessariamente precisam de aplicar naquele dia. Assim, você fideliza esse cliente cada vez mais com você e também faz o seu Botox Day aí um sucesso. Sexto passo, aumente o faturamento do dia do seu Botox Day com outros produtos. Bom, nós sabemos, né, que o cliente, quando vai a uma clínica de estética fazer um Botox,
ele muitas vezes precisa de outros procedimentos. Então você já pensou em fazer combos no dia do seu Botox Day? Por exemplo, a pessoa que vai fazer um Botox, né, aplicar uma toxina, às vezes ela precisa aí de fazer uma limpeza de pele, de fazer um peeling químico antes da aplicação do Botox, para que isso melhore, né, o resultado do Botox dela. Então, informe isso para o seu cliente e fale que naquele dia ela vai ter uma condição diferenciada de adquirir 2 tratamentos, certo? E que um vai potencializar o outro. Então, mais ou menos assim, olha, se você adquirir o Botox no dia do Botox Day, você ganha um peeling químico. Isso vai potencializar o resultado do seu Botox, a durabilidade dele. Então, por exemplo, faça um Botox, né? E por um preço diferenciado, você faz aí um peeling químico. Isso vai potencializar o resultado do seu cliente. Informe isso para ele. Ou então, por exemplo, faça o Botox e por uma condição diferenciada, leve uma limpeza de pele e aí você também vai ter uma maior durabilidade do seu Botox. Sabe quando você vai comprar um secador de cabelo aí pela internet? Aí vem assim embaixo. Quem compra o secador de cabelo também compra a chapinha por um preço diferenciado? Exatamente, isso é uma técnica de venda para aumentar o nosso faturamento naquele dia. Então pense como que você pode construir combos no dia do seu Botox Day e fazer aí então condições especiais para esses clientes. Assim você vai gerar uma fidelização maior do seu cliente, porque ele vai adquirir um produto que ele quer, né? Por exemplo, que é a aplicação de toxina botulínica, e ainda vai ter um resultado diferenciado, pois ele vai fazer outro tratamento. E o que é melhor, com o preço diferenciado. Então, com esses 6 passos, você consegue aí fazer um Botox Day totalmente diferente da sua clínica e, de fato, ter sucesso.